abençoe vocês, podem voltar, vamos ficar de pé ainda, vamos ler a nossa Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso de 6 ao 13, eu quero ler esse texto com você da Palavra de Deus, Mateus, capítulo de número 26, verso de 6 a 13, Mateus, capítulo 26, verso de 6 a 13, a palavra de Deus nesse texto, ela nos diz o seguinte: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Ainda de pé, vamos orar, queridos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão precioso, quando nós podemos abrir o nosso coração e ter, ó Deus, a tua palavra diante de nós. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, fale conosco nessa hora. Espírito Santo, nós estamos abertos à tua voz. Pai, ministra o nosso coração, ministra a nossa mente. Ó Deus, nós estamos aqui também no nome de Jesus, repreendendo todo espírito de incredulidade, todo espírito, ó Deus, de curiosidade, todo espírito, ó Deus, que distraia as nossas mentes e tira o foco da atenção da tua palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer para nós, ó Deus, quebrantamento, que o Senhor possa trazer para o nosso coração uma transformação, que a tua palavra possa gerar e produzir, ó Deus, mudanças significativas no nosso coração. Não nos permita, ó Deus, retornar aos nossos lares como nós entramos, mas que nós possamos, ó Deus, ao sair desse momento de celebração, com o coração quebrantado, compungido, contrito, conforme a tua palavra diz, o Senhor não despreza um coração assim, pois que a tua palavra, ó Deus, possa quebrantar o nosso coração e transformar nesta noite a nossa vida, naquelas áreas em que se faz necessário. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos. Nessa noite, irmãos, eu quero falar um pouco sobre o exemplo de Maria. Preste atenção. Eu já mencionei aqui em outros momentos, em outras oportunidades, eu ouvi sobre isso uma vez, também não sei se é verdade, mas provavelmente é, dizendo que no exército existe um ditado, não é? E o ditado que algumas vezes se diz no exército é que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Nada é melhor do que o exemplo. O exemplo, ele tem a capacidade de gerar na nossa vida mudanças. As crianças, por exemplo, nós quando nascemos em nossas famílias, nós normalmente desenvolvemos um crescimento intelectual, um crescimento de caráter, e quase sempre isso acontece através do procedimento, do testemunho ou do exemplo dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós ou dos nossos irmãos. Então hoje, quando eu estou aqui diante de vocês, o referencial que eu tenho para a minha vida, de exemplo, de caráter, de integridade, de retidão, de conduta ilibada, é a do meu avô, porque foi ele quem me criou. E todas as vezes que a minha mente
se volta em recordação a história do meu avô, eu vejo aquele homem rude, eu vejo aquele homem que tinha apenas o 2º ano primário, eu vejo aquele homem que teve pouca oportunidade de estudar, e vejo também um homem com um caráter extraordinário, um homem que eu percebia tinha defeitos horrorosos como qualquer um de nós, mas quando se refere ao exemplo, à postura, ao caráter, ele era uma pessoa extraordinária. Meu avô já morreu há muitos anos, mas enquanto eu viver, eu vou carregar no meu coração o seu exemplo. Ele é uma referência para mim. E deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes, escute o que eu vou te dizer, eu estou sendo muito sincero com você, não é todo mundo que vai te dizer isso, não, porque muita gente tem medo de dizer isso. Mas muitas vezes, quando eu era adolescente, jovem, 18 a 20 anos, muitas vezes, a oportunidade de pecar na minha vida surgiu, e eu não transgredi a palavra de Deus, porque eu olhava para a imagem do meu avô, da minha avó que me criou e da minha mãe, e eu pensava, se eu fizer, vai arruinar o coração deles, vai entristecê-los, vai trazer uma profunda dor para a alma deles, e eu me desviava do mal, por causa do exemplo que ele tinha me dado, e porque eu não queria trazer para o coração dos meus pais, dos meus avós, da minha mãe, a tristeza, porque eles me deram um bom exemplo. O exemplo, irmãos, ele forma caráter. Nós, por exemplo, hoje temos no Brasil uma situação que nos preocupa profundamente. Nós temos hoje, no que diz respeito à vida pública brasileira, uma tragédia, um judiciário que é corrupto e ditador. Temos hoje políticos, todos eles, na sua grande maioria, um péssimo exemplo, porque são quase todos, quase na totalidade, com pouquíssimas exceções, escapole um que não seja corrupto. A nação está debaixo de um exemplo horroroso, aonde roubar compensa, porque os tribunais anulam a sentença de juízes só porque foi julgado segundo a conveniência deles, em um lugar que não era para ser julgado. Quer dizer, vale a pena roubar. Eu aprendi em casa, através do exemplo, que mais importante do que você assinar um contrato de compra e venda, mais importante do que você assinar um contrato de aluguel, por exemplo, de um apartamento ou de qualquer outra coisa, um empréstimo bancário, mais importante do que isso é a palavra que você dá, é o nome que você tem, porque isso revela o caráter que você carrega no coração. Mas hoje, essa já não é mais a realidade. As pessoas assinam contrato, as pessoas dão promissória, as pessoas, elas registram as coisas em cartório e elas não pagam, e elas têm um procedimento horroroso, elas têm um caráter reprovável, e você pergunta de onde é que isso vem? Isso vem do exemplo. Veja o texto que nós lemos, esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, nos mostra aqui que Jesus desperta no coração das pessoas sentimentos opostos, porque quando você abre o capítulo 26 de Mateus, o verso 1 ao 5, que eu não li com vocês, você pode ler em casa esses 5 primeiros versos, nos mostra, por exemplo, que enquanto algumas pessoas querem prender Jesus e matá-lo, outras pessoas querem honrá-lo e oferecer a ele um jantar. Jesus mostra esse texto, ele é amado por umas pessoas, mas ele é também odiado por outras pessoas, ele é adorado por umas pessoas, mas ele é rechaçado por um outro grupo de pessoas. O apóstolo João, no capítulo 12,
Ele escreve sobre esse jantar do qual Jesus participa ali na cidade de Betânia. E a Bíblia diz, e João também no capítulo 12 nos fala, que esse jantar acontece na casa de Marta, Maria e Lázaro. Mateus não conta exatamente alguns detalhes, mas João no capítulo 12, ele conta o detalhe desse jantar. E ele diz que o jantar foi na casa de Simão, o leproso, mencionado por Mateus, Mateus não menciona o nome dos detalhes de desse jantar e dessa situação que está acontecendo, mas a Bíblia diz que aconteceu na casa de Simão. Quem era Simão? A Bíblia não fala muito sobre Simão, mas os estudiosos dizem que Simão, o leproso, era o pai de Marta, Maria e também de Lázaro, e que já não era mais leproso, porque ele se encontrou com Jesus, Jesus o curou, Jesus restaurou a vida desse homem, ele já não mais carregava esse problema de lepra, ele era um homem curado, ele era um homem que tinha recebido a graça de Deus, por isso ele estava na mesa com a sua família e cheio de convidados ali. E nesse jantar, a Bíblia diz que uma mulher se destaca. Aqui em Mateus, essa mulher não tem nome. Mateus não menciona o nome dela. Mateus não diz quem é essa mulher que se destaca nesse jantar. Mas João, no capítulo 12, ele diz que essa mulher tem nome. E o nome dessa mulher é Maria, é a irmã de Marta e Lázaro. Essa mulher é um exemplo para nós. E a partir de Maria, eu quero tirar aqui em que sentido ela foi um exemplo para mim e para você, e em que sentido você e eu precisamos copiar o exemplo dessa mulher, porque bons exemplos, eles precisam ser repetidos na nossa vida. Nós precisamos de ter bons referenciais na nossa vida, se nós queremos de fato progredir e crescer nos nossos relacionamentos com Deus. E por que Maria é um bom exemplo? Preste atenção. Em primeiro lugar, ela é um exemplo para mim e para você, porque ela deu o melhor que ela tinha para Jesus. O verso 7 diz aí o seguinte, olha aí: aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. A Bíblia diz que Maria, ela veio ali para aquele jantar, com um vaso nas mãos, cheio de um perfume preciosíssimo, era um nardo puro, contendo, segundo o apóstolo João no capítulo 12, João chega a mencionar a quantidade que aquele pote cabia de nardo, e João diz que cabia 2,2 litros de nardo. E você pode pensar assim, bom, mas é um perfume. Só que quando você lê Marcos no capítulo 14, ele diz algo interessante sobre esse momento desse jantar, que ela não abriu o pote, Maria quebrou o pote para derramar esse perfume sobre Jesus. Mas por que ela faz isso? Se ela podia simplesmente abrir o pote e derramar, porque ela quebra e depois derrama o perfume sobre Cristo? Porque ela faz isso? Ela faz isso, querido, porque quando ela quebra o vaso e derrama aquele nardo sobre Jesus, ela queria dizer com isso que ela não estava retendo nada, que ela não queria reter nada de si, o que ela tinha de mais precioso, ela estava entregando para Jesus, porque esse nardo não era comprado numa perfumaria da época, esse perfume era raríssimo e ele era extraído de uma planta lá do Himalaia, e para você conseguir isso era muito complicado, porque essa planta era ressecada, era secada, era moída e era trazida em lombos de camelo do Himalaia. Até hoje no Himalaia é um negócio difícil. E essa mulher, ela então compra esse perfume, e ela compra esse perfume com um propósito, querido. Maria vinha comprando gota a gota desse perfume ao longo de muitos anos para um propósito. As pessoas usavam nardo numa ocasião muito especial, especialmente uma mulher, era no dia do seu casamento. Ela se banhava com esse perfume, para aquele momento tão esperado, para aquele momento tão precioso. E ao derramar todo esse perfume sobre Jesus, ela está colocando para mim e para você que ela vai servir a Jesus
com o que ela tem de melhor, que o que ela tem de melhor ela está pondo aos pés de Cristo, ela está derramando sobre Cristo. Maria, diz esse texto, é um exemplo, porque ela não reteve nada, ela deu tudo o que ela tinha de melhor para Cristo, ela entregou tudo para expressar a sua gratidão a Jesus. Aquele perfume custava mais de 300 denários, ou seja, era 1 ano de salário. Imagina você aí trabalhando, você ganha, um exemplo, ganha R$2.000, e você entregar tudo a Jesus, num ato de oferta e de entrega voluntária. Ela fez isso, o salário de 1 ano, ela entrega a Jesus. Maria é um exemplo para mim, para você, querido, porque ela deu o seu melhor para Jesus. Ela não olhou para os lados, ela não olhou para quem estava naquele ambiente, ela não olhou para as críticas que ela recebeu, ela deu o que tinha de melhor para Jesus. Ela é um exemplo para mim e para você. E o que tem que se perguntar aqui agora é o seguinte: e você? E eu? O que você tem dado para Jesus? É de verdade o seu melhor? É o seu melhor realmente? Será que você tem servido a Jesus com o seu melhor? Ou você está no grupo dos que ficam escandalizados quando você vê alguém fazendo o melhor que tem, entregando o melhor que possui para Jesus? Porque quando ela entrega o melhor que ela tem para Cristo, um dos discípulos pula na mesa. O Judas, o Iscariotes, diz assim: mas que absurdo! Isso é muito dinheiro! Você vai pôr tudo isso no reino de Deus? Que negócio é esse? Jesus, olha aí, essa mulher perdeu o juízo. E Jesus não a reprovou. Jesus disse assim: olha, você fica quietinho aí no seu canto, se assenta aí nessa cadeira, come a sua comida, porque essa mulher está fazendo comigo o que ninguém aqui no ambiente teve coragem de fazer. Ela deu o melhor que ela tinha para a minha vida. Sabe o que eu vejo, irmãos? Muitos de nós que estamos aqui não temos dado o melhor para Cristo. Não damos o melhor do nosso tempo, não damos o melhor do nosso serviço, nós não nos esforçamos para fazer as coisas para Cristo como deveria ser feito. Nós não fazemos. As pessoas hoje estão vivendo com um péssimo exemplo. Elas estão dando o resto. Se sobrar tempo, eu vou na igreja. Se der tempo, eu leio a minha Bíblia em casa. Mas quase nunca dá tempo para você ler a sua Bíblia em casa. Mas eu tenho certeza que você não perde a sua série da Netflix. Eu tenho certeza que você não perde o capítulo daquela novela que vai encher a sua cabeça de porcaria. É impressionante o que a pandemia fez com muitos de nós. Passamos a ser pessoas muito aéreas. A gente vai na igreja, mas sem muito compromisso. Já não tinha muito antes, mas agora, depois da pandemia, tem mais gente ainda que se revelou. Não tem mais aquele ânimo de dar o melhor para Cristo. Maria é um bom exemplo, sabe por quê? Porque ela dava o melhor para Jesus. E eu aprendi a dar o melhor para Cristo por causa do exemplo, querido. Na minha casa, eu via o meu avô dando o melhor para Jesus. É interessante, até hoje eu não consigo me desviar desse negócio. Você vai rir, você vai achar que é bobeira, mas eu me lembro, eu aprendi na minha casa, não sei você, mas eu aprendi que quando a gente ia na rua comprar uma camisa e uma calça nova, a gente não usava em lugar nenhum. Primeiro a gente ia na igreja estrear aquela roupa, para depois usar em outro lugar. O melhor eu apresentava para Jesus. Eu aprendi isso, mas alguém aprendeu aqui? Só eu. Eu não estou velho sozinho não, né? Eu aprendi isso. Então, irmãos, até hoje, quando eu compro alguma coisa ou ganho alguma coisa nova, uma camisa, uma calça,
É impressionante, está na minha mente. Antes de ir qualquer, não vou na sua casa, não vou na rua, eu primeiro venho na igreja com aquela roupa. Não é para mostrar para ninguém, mas eu aprendi com exemplo. O exemplo forma caráter. O exemplo, ele aponta uma direção para as pessoas. E Maria é um exemplo bom para mim e para você. Por quê? Porque a Bíblia revela, a palavra de Deus nos mostra e declara que ela deu o melhor para Jesus. Eu quero te desafiar em nome do Senhor, que nesse ano de 2023, você dê o melhor da sua vida para Cristo. Deixe de dar sobras, deixe de dar resto, dê o melhor para Cristo. Em segundo lugar, Maria é um exemplo para todos nós, porque ela fez o que fez com um sacrifício. O verso 8 e 9 do texto que nós lemos diz assim, olha aí: vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Irmãos, preste atenção, Maria, o que ela fez para Jesus, ela fez com muito sacrifício. Você fica imaginando, ela economizando, porque aquele perfume, o nardo, é caríssimo, e ela economizando aqui durante longos e longos anos, para um sonho. Sabe qual era o sonho dela? Ela dizia para si mesma: quando eu me casar, eu vou tomar aquele banho de nardo, vou chegar assim, a meio quilômetro vão sentir o meu cheiro. Eu fico imaginando, antes de chegar em outra área, as moças aqui, solteiras, e aí marca o casamento. Imagina a situação, marca o casamento. O que uma moça, pelo menos, até hoje não mudou, né? O que a mulher faz quando marca o casamento? A primeira preocupação, tem que preparar o quê? Enxoval, toalha, roupa de cama, tapete. Sabe como é que mulher é, né? Tapete, aquele negócio todo, não é? O puxa-saco para botar lá na cozinha, não é? Com um monte de coisinha, aqueles pano de prato bordado que os antigos gostavam de fazer e que pouca gente está fazendo, não é verdade? Aquelas coisas todas. Você já imaginou? Aí a moça capricha naquilo tudo, faz um enxoval bacana e de repente ela está num culto da igreja, assentada num banco da igreja como hoje, e ela ouve o Espírito Santo falar com ela assim: eu quero que você pegue todo o seu enxoval e dê no altar da igreja para Cristo. Pensa numa situação séria. Foi o que aconteceu com essa menina. Ela entregou o que ela tinha de melhor, aquele perfume. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência, mas eu vou contar publicamente. Não sei se já contei antes, mas eu vou contar publicamente. Eu tive essa experiência aqui, nessa igreja. Há 18 anos atrás, 19 anos atrás, quando eu cheguei, que a gente começou a construção dessa igreja, fizemos um culto aqui. Estávamos tendo um culto aqui. Tínhamos um pregador de fora. Nós precisávamos de dinheiro para poder ampliar a igreja, fazer essa galeria, botar esse ar-condicionado, empurrar isso para trás, e já o prédio lá que a gente está fazendo. E o culto estava acontecendo aqui, irmãos, uma bênção. E o pregador começou a falar da necessidade de a gente investir no reino de Deus. Naquela época, não sei se vocês se lembram, a gente tinha 2 cadeiras aqui no altar, para os pregadores assentar no altar aqui. Lembra daquelas cadeiras? 2 aqui, eu estava sentada numa e ele estava pregando. Enquanto ele estava pregando, o Espírito Santo falou comigo. E eu me lembro disso até hoje. Ele falava da necessidade de você entregar com sacrifício o seu melhor para Deus. E o Espírito Santo falou assim comigo: Robert, eu quero tudo o que você tem na sua conta de poupança para a construção dessa igreja. Amigo, é bonito a gente ouvir o testemunho.
Difícil é você ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração pedindo todo o dinheiro que você tem e que você economizou durante longos anos, como eu estava economizando para comprar um lote. Eu ouvi a voz de Deus, estava aqui o culto acontecendo, nenhum de vocês viram, eu saí por essa porta, vim pela lateral, chamei a minha esposa no canto e falei assim: Lu, o Espírito Santo falou comigo que eu tenho que dar todo o dinheiro da nossa economia, porque nós estamos economizando há anos para comprar um lote, temos que dar no altar da igreja. Minha mulher olhou para mim e falou assim: se o Espírito Santo falou, a gente vai obedecer. Virei as costas, fiz um cheque, me lembro disso como se fosse hoje, isso há 19 anos atrás, irmãos, R$8.000, fiz um cheque, dei tudo, não ficou um centavo, joguei no gasofilácio. Acabou o culto, corri no tesoureiro da igreja e falei assim: pelo amor de Deus, me dá um adiantamento de R$100 aí para minha conta não fechar, para me depositar no banco. Eu dei tudo, irmãos, eu dei tudo. Porque se você quer servir a Cristo, você precisa entender que haverá alguns momentos na sua vida que você terá que fazer isso com sacrifício. Você, se me perguntar: pastor, foi fácil? Não foi fácil não, irmão. Não foi fácil não, porque o egoísmo grita, o coração sapateia, não de fogo e de alegria. Falei: mas aquele que me sustentou até aqui há de prover para o meu futuro. E eu entreguei tudo o que eu tinha como uma atitude de sacrifício. Posso te dizer hoje, 19 anos depois, que valeu a pena cada centavo daquele que eu investi no reino de Deus. Nunca me fez falta. Nunca me fez falta. E não vou dizer para você o que muita gente gosta de dizer em outros cultos aí: não, no mês seguinte desceu um anjo e colocou na sua conta R$18.000. Nunca desceu um anjo para colocar nada na minha conta. Nunca bateu uma viva alma na minha porta dizendo assim: pastor, eu estava em casa orando, Deus mandou te entregar aqui R$15.000. Nunca me aconteceu. Pode acontecer com alguém? Pode, mas comigo não aconteceu. Mas ao longo desses 19 anos eu vi a bênção de Deus, a saúde, a prosperidade, Deus cuidando, Deus providenciando, Deus me sustentando, Deus me abençoando, porque nós precisamos aprender a servir ao Senhor com sacrifício. Se você quer moleza, vou te dizer uma coisa: você está no lugar errado. Essa igreja não serve para você, o reino de Deus não serve para você, porque para entrar no reino de Deus, nós entramos pela graça de Deus, mas você em vida terá de fazer sacrifícios. Primeiro, negar-se a si mesmo. Jesus disse: se você não negar a si mesmo, você não pode ser seu discípulo. E vou dizer uma coisa para você: negar a si mesmo é um negócio muito complicado. Vai falar com esse pessoal aí que gosta de comer picanha para ficar um ano sem comer picanha. Vai falar para esse pessoal que ama tomar uma Coca-Cola, porque agora Jesus pediu 2 anos sem beber Coca-Cola. Vai ser complicado, irmão. E um docinho? Irmão, pensa num homem que gosta de um pouquinho de doce depois do almoço, depois da janta. Ah não, você vai ficar 2 anos sem comer um docinho. Pensa num cidadão que ama arroz e feijão. Sou eu. Eu corro segunda, quarta e sexta, caminho terça, quinta e de sábado, só para comer arroz com feijão. Porque eu sou engordado demais, essa mulher minha não... você tem que... Tem que haver sacrifícios. Essa mulher é um exemplo, porque a Bíblia diz que ela faz sacrifícios para Cristo. Ela tem essa disponibilidade. Ela colocou a serviço de Deus não apenas o seu melhor, mas ela fez isso de forma sacrificial. Sabe o que eu descubro, irmãos? A maioria de nós hoje não queremos fazer sacrifícios. Acostumamos com a boa vida, acostumamos com a tranquilidade, acostumamos com aquilo que é bom. Será que no nosso meio existe hoje pessoas como Maria?
Gente com a disposição de sacrificar alguma coisa realmente importante para servir ao Senhor. Eu encontro muita gente que não quer compromisso com a igreja, que não quer compromisso com Cristo, porque ela não quer sacrificar algumas coisas que ela gosta demais. Irmã, dá para contar com você aí num trabalho da célula, sei lá, na quinta-feira? Não, na quinta-feira não. Não, pastor, pelo amor de Deus, na quinta-feira, não, na quinta-feira é dia de eu ir na sauna hidratar o meu cabelo. Ai, que saudade do meu cabelo. Eu tenho que hidratar o meu cabelo na sauna. Não, é só quinta-feira que eu tomo sauna, o senhor me pede. Irmãos, para servir a Jesus, você vai precisar de fazer isso muitas vezes com sacrifício. Eu vejo hoje um povo querendo servir a Deus de boa, de tranquilidade, com o vento soprando favorável. Não tem como. Você e eu vamos ter que servir a Cristo muitas vezes com sacrifício. Você vai trabalhar o dia inteiro e às vezes o Senhor vai precisar de você aqui para estar na escola dominical, vai precisar de você para servi-lo também na célula, vai precisar de você para servi-lo aonde? Num culto de libertação. Você está cansado. Eu louvo a Deus que ainda existem alguns que obedecem a gente, que é pastor, né? Quarta-feira eu cheguei na igreja e encontrei o Heron todo sujo. Dei um abraço nele, eu estava limpinho, me dei um abraço nele, que maravilha. O irmão saiu do trabalho todo sujo e veio para o culto de libertação. Aleluia! Glória a Deus, Heron. Fiquei feliz de te ver. E o cara, tem problema, pode vir sujo. Ele deixou de tomar o banho, deixou de ir na casa dele, não deu tempo, ele veio direto para o culto, aleluia! Tem que fazer sacrifício, querido. Ela é um exemplo. Em terceiro lugar, Maria é um exemplo para nós, porque ela serviu Jesus com intensidade, apesar das críticas. Diga para quem está do seu lado assim: sirva Jesus com intensidade. Intensidade, olha só, verso 8, olha o que ela diz aí: vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Preste atenção, quando aqueles homens que estavam na mesa com Jesus, os discípulos, preste atenção, gente, abre o ouvido e o coração. Quem é que está criticando essa mulher quando ela faz o que faz e quando ela serve a Jesus com essa disposição e com essa intensidade? Sabe quem critica ela? São os crentes. E não era qualquer crente não, viu? Era o Tiago, era o Pedro, era o João, eram os discípulos, o Judas. O Judas era larápio, mas ele era discípulo. Aí tem alguns desavisados na igreja, falam assim: não, eu não vou na igreja não, porque na igreja tem muita gente fingida. Ô, sonseira, acorda, meu filho. Na igreja tem joio e tem trigo. Lá no colégio apostólico tinha 11 caras sérios e um avacalhado que roubava Jesus. E você acha que os outros 11 falam assim: não vão andar com Jesus não, porque ele aceita ladrão aqui no grupo, ó. Esse pessoal que fala que não vem na igreja, porque na igreja tem gente pior do que ele, é gente que não quer mudar, que não quer converter, é gente que está perdido, vai para o inferno. Se não se arrepender, vai para o inferno. Eu não gosto de ir no hospital não, alguém gosta de ir para o hospital, eu vou no hospital porque eu preciso de tratamento. Ah, não vou no hospital não, porque lá só tem gente doente. Eu nunca vi ninguém ir para o hospital porque está com a saúde boa. Eu falei: não, estou com a saúde jóia, eu quero ficar aqui 2 dias. Minha saúde está tinindo, eu vou ficar aqui 2 dias porque eu gosto de ficar aqui. Nunca vi ninguém ir para o hospital porque a saúde estava tinindo não, irmão. O hospital é para cuidar de gente doente. Igreja é para cuidar de gente doente, gente que tem mau caráter, gente que tem deficiências na alma, gente desequilibrada. Igreja é para curar gente doente. Então para com essa conversa fiada de que na igreja tem gente que pior do que lá no mundo. Tem sim, mas está aqui, graças a Deus, está ouvindo uma palavra dessa que pode mudar a vida dela para a glória de Deus.
Essa mulher serviu a Jesus com intensidade, mas os primeiros a agredirem essa mulher foram os discípulos. Ô Senhor, que desperdício! Judas deu um pulo, os outros disseram: Senhor, tem um monte de pobre na cidade, a gente podia ter feito alguma coisa com esse dinheiro, olha o desperdício. Mas preste atenção, Maria tinha só um sentido que governava a sua vida. Ela queria agradar a Jesus, e ela servia Jesus com intensidade, com dedicação, dando o melhor, dando tudo. Eu fico invocado, encabulado, como diriam os antigos, encafifado. Porque quando você namorava essa moça com a qual você casou, você botava intensidade no negócio, não é? Não tinha chuva, não tinha frio, não tinha distância, você encarava qualquer negócio para poder dar uns abraços e uns beijos lá, é ou não é? Você tinha intensidade nesse negócio de relacionamento, de namoro. Eu, por exemplo, andava 200 quilômetros para ver essa moça, encarava aquele calor de 40 graus de Valadares para poder olhar essa moça. Não tinha calor, não tinha trem enfumaçado pela cara, porque eu pegava trem lá de João Molevade para Governador Valadares, né? Não tinha, eu estava lá. Havia intensidade nesse negócio, porque a gente ama. Agora os crentes hoje, parecem esses balões que estão esvaziando. Eles são tudo murcho, não tem muita intensidade. Está o louvor acontecendo aqui, fala assim: irmão, abre a boca e glorifica a Deus, amém. Oh Jesus, não tem intensidade mais, sabe o que é? Não tem emoção mais. Nós precisamos aprender a servir a Deus com intensidade, irmãos. Maria tinha só um sentido que governava a sua vida, por isso ela tinha intensidade, ela queria agradar a Jesus. Será que você ainda quer agradar a Jesus mesmo? Ou você está muito preocupado em me agradar, porque eu sou pastor e posso ir lá e falar assim: você está sumido. Irmãos, a pessoa que vocês têm que menos se preocupar é comigo. Porque eu e você um dia vamos prestar conta de tudo a Deus. Maria, ela não se importou com as críticas, porque a sua motivação era expressar o seu amor e a sua gratidão ao Senhor Jesus. E você precisa botar intensidade na sua vida. Se você não tem ânimo, alegria, vigor, satisfação de estar aqui, de estar numa célula, de ganhar almas para Cristo, de buscar vidas para Cristo, se você não tem intensidade, ânimo de ser cheio do Espírito Santo, peça a Deus que te dê intensidade em nome de Jesus. Fale com Deus: Deus, enche a minha vida com teu Espírito, batiza a minha vida com o Espírito Santo, me faça ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito, que fale em línguas, que profetize, que tenha palavra de sabedoria, mas que tenha intensidade diante de Cristo. Porque no carnaval, quando você estava no mundo, você tinha intensidade. Você tinha intensidade. Mas agora, para servir Jesus, parece me perdoe a linguagem, parece essa mula empacada. Pastor fica aí, né, pulando. Eu não sei se pastor é Silvio Santos, fica pulando, tá lá. Irmãos, essa mulher tem intensidade. Ela serve a Jesus com intensidade. Enquanto Maria gastava o que tinha por amor a Jesus e enfrentava críticas por causa da sua intensidade e por causa da sua atitude, Judas estava ali vendendo o mestre por 30 moedas de prata. Olha a diferença entre as duas pessoas. Maria é um exemplo de uma pessoa que serve a Jesus com a sua vida, com a sua intensidade, com o que ela tem de melhor, com os seus bens. Ela enfrenta críticas impiedosas dos discípulos, sem se deixar abater por isso, sem abrir mão do seu ministério. Eu não aguento gente que tem trabalhado na igreja, aí tem gente que trabalha na igreja, aí chega um irmãozinho, porque? Aí fala assim: pastor, eu vou entregar o ministério, porque tem um irmãozinho ali que fica falando de mim, e eu não estou afim, eu estou aqui. E esse negócio de ficar falando mal da gente está trabalhando, está falando, meu querido, se eu fosse ouvir vocês que falam mal de mim, eu estava lascado.
Porque o que tem de gente que fala mal de mim não é brincadeira. Mas eu tenho que servir a Cristo, é por isso que eu tenho intensidade, meu relacionamento com Jesus, falem mal ou não, eu estou servindo a Cristo. Tenha intensidade na sua vida em nome de Jesus. E deixa eu terminar que eu já falei demais. Em quarto e último lugar, Maria é um exemplo para mim e para você, porque ela fez o seu melhor para a pessoa certa. Escute isso. Ela é um exemplo porque ela fez o seu melhor para a pessoa certa. Olha o que diz o verso 10. Mas Jesus disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Quando todo mundo criticava a Maria, quando ninguém reconhecia sua intensidade, o seu sacrifício, o que ela estava entregando de melhor para Cristo, quando todo mundo sentava o pau nela na mesa, Jesus põe ordem na casa. Fala assim: ô Judas, guarda a língua aí. Tiago, João, os filhos do trovão. Todo mundo acha que o João era mansinho, né? Mas ele era chamado de Boanerges, filho do trovão, os dois. Tiago e João, porque eles eram de temperamento fortíssimo. Mas quando ele se converteu, João se tornou o pai da paciência, o discípulo do amor. Mas antes ele era o filho do trovão. O negócio que o João pegava, irmão. Jesus falou assim: ó, vocês dois aí, ó, Tiago e João são irmãos, baixa o facho. O Pedro estava agitado da mesa, você também se aquieta aí, meu filho. Para com essa agitação toda aqui. Essa mulher, ela praticou boa obra comigo. Ela fez o melhor para a pessoa certa. E eu vou terminar te dizendo que muitas vezes você faz o melhor para a pessoa errada. O que eu conheço de gente machucada e ferida na vida, porque fez o melhor para a pessoa errada, não é brincadeira. Quantas mulheres eu conheço estão machucadas, feridas, mal resolvidas sentimentalmente, porque fizeram o melhor que elas tinham para a pessoa errada. Algumas até se entregaram para a pessoa errada. E hoje elas carregam vergonha, dor, frustração, vida sentimental mal resolvida, porque fizeram o melhor para a pessoa errada. Jesus disse que Maria é um exemplo, porque ela fez o melhor para a pessoa certa. Naquele ambiente houve uma conversa em que todo aquele recurso poderia ser destinado aos pobres, mas Jesus disse que Maria teve um discernimento mais profundo, além do que os discípulos tinham. Ela deu o seu melhor para a pessoa certa, ela fez para Jesus. Haviam vários necessitados naqueles dias, muitas pessoas precisavam de socorro naquele tempo, mas Maria teve o discernimento de Jesus de fazer o seu melhor para a pessoa certa. Ela fez para Cristo. Você não pode fazer como muitas pessoas fazem por aí, querido. Investem o melhor da sua vida, do seu tempo, da sua atenção em pessoas ou em coisas que não vão trazer um sentido de realização para as suas vidas. Se existe algo que o Senhor Jesus espera de você, é que você faça o melhor para Ele, porque Ele é a pessoa certa. Se é alguém que tem te dado vida, é Cristo. Se é alguém que tem guardado a sua casa, é Cristo. Se é alguém que tem te dado condições de viver uma vida decente, é Jesus. Porque se Ele tirar o favor dEle da sua vida, você já era. Em Provérbios 23, 26, Jesus chega a dizer o seguinte: dá-me, filho meu, o teu coração. Faça o melhor para Jesus. E o melhor que você pode fazer para Cristo é dar o seu coração para Ele. Todo o seu coração. Porque Jesus não quer corações divididos.
Pessoas divididas, elas vivem em crise constantemente. A porta do céu jamais se abrirá para aquelas pessoas que não passaram aqui em vida pela porta do arrependimento. O que você precisa, querido, é fazer as coisas para a pessoa certa. E a melhor coisa que você pode fazer para Cristo é dar a Ele todo o seu coração. Faça como Maria. Você sabe do que Maria vivia? Não, essa não é a Maria Madalena, que também vivia daquilo. Segundo os estudiosos, Maria era prostituta. Cada centavo daquele nardo que ela comprou, provavelmente veio da prostituição. Você imagina derramando 2,2 litros de óleo de nardo puro sobre a cabeça de Jesus? Ele falou assim: não, esse negócio aqui veio do pecado, ó. Não, você sabe por que Jesus aceitou? Porque aquela mulher havia se arrependido. Aquela mulher havia se convertido de verdade, havia abandonado aquela prostituição, ela havia se encontrado com Jesus, ela fez o melhor para o Senhor e começou o melhor no seu coração quando ela entregou a sua vida a Cristo. Então, querido, eu termino dizendo para você que você precisa fazer o melhor para a pessoa certa. E o melhor que você pode fazer é entregar a Jesus todo o seu coração. Arrependa-se hoje mesmo dos seus pecados. Dê ao Senhor Jesus o seu melhor. Dê a Ele todo o seu coração. Faça o melhor para a pessoa certa. Porque quando você fizer o melhor para a pessoa certa, você vai ter um senso de plenitude e de realização. Haverá contentamento em seu coração. E aqui, minha última palavra nessa noite, antes de a gente terminar. Você que é jovem e solteiro, olha aqui para mim. Rapaz e moça, deixa de ser besta. Começa a namorar, ou quer namorar, e vai dar o seu melhor para o namorado, que você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Chama-se tolice. Chama-se bobiça. O seu melhor tem que ser dedicado a Cristo. Eu vejo essas meninas novas de 14 anos sendo mães, porque começou a namorar o garoto, aí o espertalhão disse: se você me ama, me dá uma prova de amor. Prova de amor. A prova de amor é te levar para a cama. Aí você fica grávida, ele foge da área, porque dar dinheiro é fácil, né? Para cuidar, mas quem carrega a criança é a mulher, quem fica é só para o avô, para a avó. O bonitão sai fora da área. Deixa de ser boba. O meu recado para quem é solteiro, homem e mulher, é o seguinte, querido: faça como eu fiz. Para tocar nessa Ferrari aqui, só depois do casamento. É bom que a minha autoestima está em alta, Adalto. Claro. Alguém que é de Cristo não é, Pedro? É uma Ferrari, não é? Uma Lamborghini. Alguém que é de Cristo é o melhor que existe. Então, aprenda com essa mulher. Faça o seu melhor para a pessoa certa. Vamos ficar de pé e vamos orar. Obrigado aí pela sua paciência. Eu falei comigo mesmo, hoje eu vou falar há pouco tempo. Jesus amado, muito tempo eu gastei da sua atenção. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pense um pouquinho aí na sua vida. Pense um pouquinho aí na sua relação com Cristo. Maria é um bom exemplo para você. Então, quem sabe você não está precisando mudar de atitude, de vida, de comportamento, de conduta. Se você precisa, e o Espírito Santo falou com você, enquanto a gente pregava aqui no seu coração, você precisa mudar a postura, a conduta. Você precisa entregar o seu coração
todo ele a Cristo. E você quer fazer isso, querido? Eu quero orar com você, de olhos fechados. Se você quer fazer isso, levante sua mão e eu vou orar com você. Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Eu quero orar com você. Pastor, Deus falou comigo nessa noite, eu quero tomar essa atitude, eu quero seguir o exemplo de Maria, eu quero entregar tudo que eu tenho de melhor para Deus. Mais alguém? Eu quero orar com você nessa noite. Pode ser que você seja um crente, mas você está perdendo, querido, a intensidade. A intensidade, está diminuindo aí a intensidade. Vamos orar juntos. Pode abaixar a sua mão. Vamos orar juntos, você que levantou a sua mão. Vem cá no altar, vamos orar juntos. Eu gosto de orar no altar, irmãos. O altar é o melhor lugar para a gente orar. Sai do seu lugar, você que levantou a mão, vamos orar juntos. Você que é crente, que levantou a mão, que está perdendo a intensidade, que precisa disso, vem cá, sai do seu lugar, vamos orar juntos. Nós e Deus, você e eu, vamos colocar a vida diante de Cristo nesse momento. Você fez essa decisão, entendeu a palavra de Jesus para você nessa noite, e você precisa realmente de ver muitas coisas, de rever muitas coisas na sua vida. Tem mais gente, eu vi mais pessoas. Se você quer, vem cá, nós vamos orar. Oração é bênção. Oração é o que há de melhor no nosso relacionamento com Deus. Vamos orar. Pai, eu quero colocar diante do Senhor nesta hora a vida dos meus irmãos, ó Deus, e irmãs, aqueles que levantaram suas mãos e que reconhecem, ó Deus, a necessidade de rever algumas coisas nos seus corações. Ajuda esses irmãos e irmãs, ó Deus, de maneira que eles possam ter, ó Pai, uma conduta semelhante à que Maria teve. Que eles, ó Deus, possam fazer o melhor, fazer, ó Deus, com intensidade, fazer para a pessoa certa, ó Deus. Que o Senhor os ajude no seu dia a dia, a fim de que eles possam ser, no ambiente onde eles estão, luz do mundo e sal da terra, que eles possam, ó Deus, de fato fazer a diferença, e que as pessoas que estão ao redor deles possam, ó Deus, se interessar em conhecer o Cristo que eles servem, Pai. Nós oramos, ó Deus, para que Tu possas aumentar a nossa intensidade, dar crescimento à nossa fé, possamos ser homens e mulheres mais intensos no nosso compromisso, no nosso relacionamento, no nosso entusiasmo com o Senhor Jesus, ó Pai. Aquelas pessoas que estão assim, ó Deus, com o seu fogo diminuindo, com a sua alegria, ó Deus, tímida, que o Senhor nessa noite possa avivar. Aqueles, ó Deus, que já foram cheios do Espírito, mas de alguma forma estão se deixando apagar, ó Espírito Santo, enche essas vidas novamente, batiza com Tua presença, com Teu fogo, com a Tua unção, com a Tua graça, de maneira que esses homens e mulheres possam transbordar na Tua presença, meu Deus. Nós oramos abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, abençoando esses irmãos que estão aqui, Pai, e nós fazemos isso em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, querido, Deus te abençoe.